capítulo 9, versículo 7. Quem já ouviu falar de Gideão? Quem já ouviu falar de Gideão? Gideão, ele era um jovem muito valente. Só que a valentia dele não era medida nos confrontos com os medianitas, com os amalequitas. Pelo contrário, porque esses tomavam tudo deles. Várias vezes foram humilhados e eram verdadeiramente massacrados pelos medianitas, pelos amalequitas. Eram como se fossem escravos deles. E um dia ele foi malhar o trigo, pilar o trigo. Já deve ter feito isso na roça, com arroz, com trigo, né? E o anjo do Senhor apareceu para ele. Porque todos estavam escondidos, assustados, amedrontados, como está hoje a humanidade, né? E Gideão botou a vida dele em risco. O anjo aparece, fala com ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Porque o que Deus chama de valentia, o mundo não aceita, né? O que Deus chama de valentia não é o que o mundo vê como valentia. É a pessoa de fé perseverante, que não aceita ser derrotada, mas que sabe que a sua vitória vem de Deus. Então Gideão revolucionou com a sua fé. Ele venceu os midianitas, venceu os amalequitas. Quer dizer, Deus venceu através dele. Só que depois que ele morreu, o povo prostituiu-se novamente. Ou seja, voltou-se para a idolatria e aborreceu a Deus, entristeceu o coração de Deus. Olha lá. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel. Foram adorar Baal. Como está o mundo hoje, né? O mundo está sofrendo, não é porque Deus o abandonou, eles que abandonaram a Deus. Deus não abandona ninguém, não. Ele mesmo disse: se me buscardes, me achareis. Se me deixardes, vos deixarei também. Não é verdade? Então Deus não abandona, não. O mundo está assim, é de ponta a ponta. Por quê? Porque trocaram a Deus. Abandonaram o Deus vivo, o Deus criador. E eles nem entendem quando nós servimos, adoramos, reconhecemos a grandeza de Deus. Nós mostramos dia e noite para eles o que Deus faz e com provas. Essa semana eu li uma mensagem que Deus fala assim: quem é que tirou um povo do meio do outro com sinais, com milagres e com provas como eu fiz? Você acompanhou essa mensagem? Olha lá. E Gideão deixou muitos filhos. E quase todos os filhos dele foram mortos. Quase todos. Escapou o mais moço, o Jotão. Olha lá.
o filho menor de Gideão, ou de Jerubaal, de Gideão. Então, no capítulo 9, versículo 7, diz assim, o apólogo de Jotão. Você sabe o que é apólogo? Quem sabe o que é apólogo? Quem não sabe o que é apólogo? Alguém? Exatamente. É uma parábola. Quem sabe o que é uma parábola? Uma parábola é uma ilustração, um exemplo, né? É um apólogo. Olha o que o Jotão ele fala, o que Deus fala pela boca dele, ó. Quando o Jotão ele viu o povo se perdendo e que os irmãos tinham sido mortos, avisado disso, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Quer dizer, se você me ouvir, Deus vai te ouvir, ó. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. As árvores fazem isso? Elas ungem um rei para si, elas elegem um rei ou não? Não. Por isso que é uma parábola. Então essas árvores aí são quem? Somos nós, as pessoas. As árvores são as pessoas, o povo. E elas foram ungir para si um rei. E que árvore as árvores procuraram? A oliveira. Oliveira é uma árvore má? É uma árvore inútil ou é uma árvore boa? O que a oliveira produz? O azeite. A azeitona, não é isso? Mostra lá o texto, por favor, minha filha. Não quero pedir. Quando eu te pedir isso aí, você mostra. Olha lá. Ouve-me, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá, vós outros. Foram certa vez as árvores a ungir para si um rei, disseram a oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores, ou ter trabalho com as árvores, reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem e reina sobre nós. Você conhece a figueira? Conhece? Figueira produz o quê? Figos. Quem conhece figo? Quem conhece? Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura. É mesmo, o figo é doce, não é? Hein? Olha o que a figueira respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Interrogação. Então disseram as árvores à videira: a videira produz uvas. Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: o que o espinheiro produz? Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se de veras me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo e consuma os cedros do Líbano. O que tem na sombra do espinheiro?
Não tem nada, não? Interessante, um dia desse eu perguntei quem era do interior, da roça. Tanta gente levantou a mão. O que que tem na sombra da mangueira? Quem que já entrou debaixo de um pé de manga e nas raízes assim, estava cheio de manga que caiu, madura? E da videira tem o quê? Uvas. E da oliveira? E da figueira? E do espinheiro? Ah, você descobriu rápido. O que que eu posso encontrar na sombra do espinheiro? Espinho. E as árvores estão exatamente na sombra do espinheiro. Ou seja, aqueles a quem Deus escolheu, aqueles a quem Deus chamou, estão mais preocupados consigo mesmo. Isso aí retrata o seguinte: o mundo, que os que deveriam produzir frutos para Deus são egoístas, egocêntricos. A figueira está preocupada com a doçura do seu fruto, a oliveira está preocupada com o óleo, com o azeite do seu fruto, e a videira está preocupada com o vinho, que agrada a Deus e aos homens, ou seja, com seu fruto, consigo mesma. Então o espinheiro se colocou à disposição para reinar sobre as árvores. E o mundo está hoje na sombra do espinheiro. Na sombra do espinheiro você não tem conforto. Tem conforto? Porque você pisa em quê? Se você se deita em quê? Se senta é o quê? Espinho. O espinheiro não se negou a reinar. Não. Quem se nega a reinar são os escolhidos de Deus, são chamados por Deus. O espinheiro não se nega. Não, o espinheiro quer mais é destruir mesmo, é colocar todas as árvores à sua sombra e tirar delas o conforto, a paz, a qualidade de vida. A sombra do espinheiro não vale nada, não. O bom seria a sombra da videira, da figueira, da oliveira, mas essas estão preocupadas consigo mesmas. As pessoas que deveriam ser boas são egocêntricas. A preocupação é o seu ventre. Elas olham para si. Nem sempre foi assim. É que o amor está esfriando. É que Deus não está perdendo o valor para as pessoas, a importância. O que importa é o que Deus dá, é o que Deus proporciona, é o que Deus faz. Então aquelas que deveriam ser boas pessoas e contagiar o mundo. O mundo está desorientado. As árvores querem o quê? Querem um rei. Ou seja, querem uma direção, uma diretriz. As árvores querem uma orientação, um guia, um espelho, um exemplo, um testemunho, uma luz. Mas quem deveria ser luz está olhando para si, para o seu próprio ventre. Ou seja, a igreja de Deus, ela se nega a assumir esse papel. O povo de Deus está se negando a assumir o papel, a responsabilidade de iluminar o mundo, de dar direção ao mundo e de mostrar ao mundo a grandeza de Deus, o poder de Deus.
Eu e você somos a oliveira, a figueira, a videira, e o espinheiro é representado pelo mal. Ele representa o mal o representa. E enquanto eu e você negarmos ou não fizermos aquilo para que fomos designados, enquanto você buscar a Deus só para receber, buscar a Deus preocupado com a sua doçura ou com o seu vinho, sendo você a videira, ou com o seu óleo, com o seu azeite, sendo você a azeitona, o fruto da oliveira, o espinheiro vai reinar e vai maltratar e vai encher a vida das pessoas de espinhos, vai tirar o conforto, a paz, a qualidade de vida, vai destruir e a humanidade vai afundar. Mas se você tomar posição, porque as árvores olham para você, olham para mim, com esperança de que possamos mudar a vida deles. Quem entende o significado dessa parábola? Quem deveria reinar neste mundo não é o espinheiro. O espinheiro não deveria reinar, mas o espinheiro está reinando, você sabe disso. Os que ensinam o povo, os que dominam sobre o povo, não tem nada para oferecer a não ser espinhos. Mas se você estiver preocupado com a doçura do seu fruto, ou com a sua doçura, ao invés de se doar, de se dar para Deus, você só quer tomar de Deus, então o mundo vai se destruir. O dia que você entender que você não foi chamado só para ficar nesse banco, que você não foi chamado só para receber, que você não foi chamado só para pedir, mas foi chamado para entregar, e que existe uma doçura em você porque você é figueira de Deus, existe um óleo em você porque você é oliveira de Deus, existe um vinho puro em você porque você é videira de Deus. Então você vai contagiar, você vai profetizar, você vai dirigir a vida das pessoas afora, você vai mostrar o poder e a grandeza de Deus às pessoas. Você sabe por que eles cobram de nós? E às vezes apontam os nossos erros? Porque o que eles esperavam mesmo é que nós não errássemos. Você sabe por que às vezes eles falam, por que nós não os abençoamos? Porque embora muitas das vezes eu e você sejamos criticados por eles, no fundo eles querem ficar na nossa sombra. Eles querem experimentar também da doçura que Deus colocou em nós, como figueiras. Eles querem experimentar esse vinho maravilhoso que eu e você produzimos, ou fomos chamados para produzi-lo. Mas não é produzir só para nós, não. Principalmente para aqueles que não conhecem a Deus. Na sua casa tem um parente que critica você quando vem à igreja, mas lá no íntimo ele sabe que você é figueira de Deus, que você é oliveira de Deus. Ele sabe que você foi chamado por Deus para produzir um azeite, o óleo que cura, o vinho que satisfaz, a doçura do figo. Então, se você se isola, se você se retrai, se as igrejas formam facções religiosas,
Infelizmente é o que está acontecendo. As igrejas se fecham em grupos, em verdadeiras facções religiosas, se dividem. Cada um está preocupado com o seu bem-estar. Cada um está preocupado em trazer a brasa para debaixo da sua sardinha. E a visão do crente, a visão do cristão não pode ser essa. Você não foi chamado para ficar só pedindo, só recebendo. Você foi chamado para dar. Você foi chamado para profetizar. Você não sabe a doçura do seu figo. Você não sabe quão suave é o azeite que você produz, você não sabe. Talvez você se preocupe demais com a sua vida, em vez de se preocupar com os outros. E enquanto eu me preocupei com a minha vida, ela não andava. Um dia eu deixei de ficar pedindo para mim e fui pedir para os outros, e deixei de buscar para mim e fui buscar pelos outros. Deixei de orar por mim e comecei a orar pelos outros. E esses outros foram chegando e dizendo: sua oração fez isso na minha vida. E eu fui me fortalecendo. E os meus frutos foram aparecendo. Então eu estou falando para figueiras, para oliveiras, para videiras, não só aqui dentro, mas lá fora. E tem muitas árvores também ouvindo, mas que infelizmente estão na sombra do espinheiro, estão aflitas, estão maltratadas, doentes, acuadas, com uma vida de sofrimento. E eu e você somos responsáveis por fornecer sombra a elas. Deus, Ele chamou você para fazer sombra para aqueles que estão morrendo de sede lá no sol escaldante. Aqui a palavra mostra que as árvores necessariamente tem que ter uma sombra. E se a oliveira se negar, eles vão na videira, se a videira se negar. Eles vão na figueira, se a figueira se negar, só resta o espinheiro para dar sombra. Sombra que produz sofrimento, espinhos, dores, decepções, engano, falsidade, mentira. Então, o mundo está desse jeito. Desse jeito. E a responsabilidade é nossa, é minha, é sua. Como igreja de Deus, a gente tem que amadurecer, tem que crescer. Quando você se ajoelhar para pedir por aqueles que estão morrendo lá no hospital, no presídio, aqueles que estão morrendo de fome lá na África, lá no Nordeste, ou mesmo aqui. Quando você parar de pensar só na sua casa, na sua família, Deus vai cuidar da sua família. Quando você parar de pensar só nos seus, então Deus vai cuidar dos seus. O seu fruto doce, figueira, não é para te satisfazer somente, não. Não, sua sombra é para essas árvores que estão atrás da sombra, estão no sol escaldante. A linguagem é figurada. Quem entende o que eu estou falando? Tem tanta gente aflita. Está na hora de eu e você chorarmos por elas.
criarmos calos nos joelhos por elas. Está na hora de você assumir o seu papel de mulher de Deus, de homem de Deus. E fazer com que o mundo melhore. Se eu e você dissermos, eis-me aqui para Deus, não só com palavras, com atitude. Se nos entregarmos à oração, à consagração, ao jejum, se nos dedicarmos, se profetizarmos para um mundo melhor, se entendermos e assumirmos que há sim um fruto em nós que é doce, que há sim um fruto em nós que produz óleo, que produz azeite, que produz vinho. Somos videiras, somos oliveiras, somos figueiras. Mas os espinheiros não negam a sombra, porque eles querem maltratar. E, infelizmente, a figueira negou, não foi? A oliveira também negou? O que foi que a oliveira falou? A oliveira disse o quê? Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre vós? Ou seja, eu vou deixar a minha vida com qualidade e vou me preocupar com os que estão sofrendo, morrendo? E a figueira disse o quê? As árvores imploraram: reina sobre nós, figueira. Eu deixaria o meu fruto, a doçura do meu fruto. Olha o figo, a figueira. Iria pairar sobre vós ou reinar sobre vós? Não. Eu estou preocupada comigo, ela disse. Então as árvores foram a videira. E a videira falou: não, eu produzo um vinho tão maravilhoso, que agrada a Deus e aos homens, eu não vou me preocupar com vocês. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem e reina sobre nós. O espinheiro falou: é só entrar aqui na minha sombra. E se você não quiser que o fogo te consuma? Esse espinheiro é miserável. Mas é ele que está dominando no mundo. Porque não presta, mas não negou a sombra. A sombra dele não presta. A sombra dele não traz conforto, não traz qualidade de vida. Porque ele não foi chamado para isso. Ele é um espinheiro. O fruto dele é espinha, causa dor. Diferente do nosso, que o nosso é doce, é suave, é remédio. O azeite é remédio. Quem sabia disso? É alimento, não é isso? Então, saiba que você é oliveira, ou figueira, ou videira. Mas qual é o seu pensamento? Qual é a sua visão, a sua preocupação? O bispo, o pastor, a esposa do pastor, do bispo, que ao invés de se preocupar com as pessoas que estão morrendo, sofrendo e sufocadas na sombra do espinheiro, está preocupada com os móveis da casa dela, a casa que está morando, o carro que está andando com o marido, a cidade em que está vivendo, o porquê que o marido não está dirigindo um estado, um país. Você está preocupado com a sua doçura, ô bispo? Com o seu óleo precioso? Com o seu vinho saboroso? Ou você está disposto a oferecer a sua sombra, ô obreiro, para que o povo saia da sombra do espinheiro, para que as árvores saiam da sombra do espinheiro? E Deus, Ele certamente vai proporcionar à igreja
uma vida que todos vão ver. Quando você se dedicar mais, se doar mais, se aplicar e entender que o mundo não gira à sua volta, não. Você foi chamado para mostrar o poder e a grandeza de Deus. Você é servo. Se você cuidar dos outros, Deus vai cuidar de você. Quem entende o que Deus está falando conosco? Deus mandou dizer isso para você. Talvez você diga, mas eu preciso de tanta bênção. Com certeza. Eu e você sempre vamos precisar de bênçãos. Quando você vê o bispo, o pastor, o apóstolo, a pastora, a bispa, intercedendo e chorando por você, não quer dizer que esses não tenham dificuldades, problemas, não. Não pensa você que nós não temos problemas e dificuldades porque intercedemos pelas pessoas. Nós intercedemos porque entendemos que o nosso fruto doce não é só para nós. Que o nosso óleo suave não é só para nós, precioso, não. Então você tem que ter esse entendimento. Enquanto a esposa do bispo estava definhando, ele estava preocupado com vidas. Ele não se recolheu ao fruto doce, ou seja, ele não ficou preocupado consigo. Pelo contrário, ele continuou e batalhou pelas pessoas até que Deus ofereceu a ele exatamente o que ele queria, a cura da esposa. Então, se você quer crescer, se você quer ter a graça de Deus na sua vida, para de pensar em si próprio. Busca a Deus e busca em Deus uma vida melhor para aqueles que estão sofrendo. Vai evangelizar, vai orar pelos enfermos, vai fazer parte do grupo de obreiros, de evangelizadores, dos jovens. Dedica a sua vida na obra. Você é empresário, comerciante, doe-se para a obra de Deus. Patrocine evangelizações no presídio, no hospital. Mas agora está proibido. Se Deus está mandando falar isso para você, porque Ele já está escancarando as portas. Porque o tempo está curto. Não fica preocupado com o seu ventre olhando para dentro de si, não. Preocupe-se em servir a Deus, em agradar a Deus, em ajudar as pessoas. Faça isso. Você vai ver que não tem receita mais eficaz, mais perfeita. Deus vai cuidar tanto de você que você vai, puxa, estou como quem sonha. Estou como quem sonha. Eu jamais imaginei que um dia um país ou o mundo pudesse me conhecer. Eu jamais imaginei que os renomados, os grandes deste mundo fossem pedir a minha oração, a minha intercessão, e inclinarem os ouvidos para me ouvir. Eu nem falar conseguia.
Mas quando eu deixei de consumir sozinho o meu fruto, a doçura do meu fruto, ou do azeite, ou do meu vinho, Deus então acrescentou na minha vida. E quando eu oro por você e Deus te abençoa, Ele me abençoa pelo menos 10 vezes mais. É isso. Você entendeu a palavra? A parábola? As árvores perdidas, desorientadas, reinam sobre nós. E aquelas escolhidas por Deus, não, nós vamos reinar sobre vocês aqui. É ruim, hein? Vou deixar a doçura do meu fruto, essa é a figueira, né? Preocupado consigo mesmo. Agora o espinheiro não vale nada, mas ele, eis-me aqui, ó. O espinheiro, quem deveria dizer eis-me aqui, não diz, o espinheiro é que diz, você percebeu? Pode vir para a minha sombra. Você já sentou debaixo do espinheiro já? Cruz credo, já? Eu já. Uma vez eu cheguei em casa com espinhos até na cabeça, a bispa teve que tirar. Vocês não lembram disso, os espinhos pretos? A gente chama de beijaúba lá. Esse é o espinheiro. O espinheiro produz o que mesmo? Você deve ter andado descalço na roça, né? Você pode andar descalço debaixo da oliveira, da videira, da figueira, mas se você andar descalço debaixo do espinheiro, o que acontece? Ele acaba com a sua alegria. Provavelmente, dentre nós, haja árvores que estejam buscando a sombra do espinheiro. Sabia disso? Entre os cristãos, entre o povo de Deus. Por quê? Porque a videira se negou, a figueira se negou, a oliveira se negou, as boas árvores se negaram a reinar. Não assumiram o papel de luz, de guia, de intercessores. Então, alguns viram a sombra do espinheiro. Se o bispo, o pastor, o obreiro, o apóstolo, o profeta se negar a cuidar, se dedicar, se doar, estiver preocupado com a sua própria vida. Tem muito pastor que está preocupado com injustiça. Eu sou injustiçado. O sujeito foi buscado lá de trás das malhadas por Deus. Não me dão um devido valor. A verdade é que se o grão de trigo caindo da terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Esse morrer é negar-se a si mesmo. Amém? Você ouviu Jesus falando? Em que vinha após mim, negue-se a si mesmo? É mais ou menos isso a parábola. A figueira, a videira e a oliveira teriam que negar-se a si próprios e oferecer a sombra. Ofereça a sua sombra, o seu fruto precioso, e Deus vai cuidar muito de você. Jesus não falou isso? O que dá fruto, ele limpa, não é isso? E o que não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta. Ficam de pé, por favor.